A nossa confiança em Deus nos leva a nos solidarizarmos com o amor de Jesus por todos os homens. É um amor que salva. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, São Lucas recolhe no capítulo 16 do seu Evangelho os ensinamentos de Jesus sobre as riquezas. A parábola que hoje nós escutamos nos ensina a considerar a nossa condição atual à luz da condição eterna. Hoje, tanto a primeira leitura como o Evangelho, com imagens muito simples, mas pintadas a cores fortes, nos colocam perante o fato de que é nessa vida que nós decidimos o nosso destino eterno, a vida ou a morte. Sem outras possibilidades, aquele que nessa vida põe a sua confiança nos meios humanos e nas coisas materiais e, sobretudo, aquele que se afasta do Senhor e organiza a própria existência independentemente de Deus, é considerado insensato ou alguém sem sabedoria. O apego a uma felicidade egoísta leva à cegueira, que não permite ver para além do imediato, do material. A palavra final do patriarca Abraão, que hoje lemos no Evangelho, que encerra o duelo entre o rico avarento e o nosso pai na fé, não é apenas esclarecedora sobre o destino eterno, mas ilumina sobretudo a maneira como enfrentamos o desafio da justiça em nossas relações humanas. Se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. São Lucas capítulo 16, versículo 31. Meus irmãos e minhas irmãs, no contexto da Quaresma que estamos vivendo como um tempo forte de conversão, essa referência à ressurreição torna-se ainda mais significativa. Enquanto o rico suplica por um sinal extraordinário para divertir seus irmãos e poupá-los de cair neste lugar de tormento, Abraão, com um realismo certeiro, aponta diretamente para a raiz do problema. Nada pode realmente transformar nossa compreensão sobre o sentido da vida e a forma como nos relacionamos, se não tivermos uma sensibilidade que nos permita enxergar o outro ao nosso lado e responder ao seu chamado por fraternidade e solidariedade. As palavras do profeta Jeremias, na primeira leitura, nos ajudam a desenhar melhor o retrato desse homem. Ele compreende tarde demais o verdadeiro significado da vida. Ele será como um arbusto solitário no deserto. Não verá o bem quando ele vier. Morará em lugares secos no deserto, numa terra salgada e inabitável. Profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 6. Essa imagem contrasta com a aparência de sucesso que, por tanto tempo, iludiu aquele rico sem nome que acreditava viver na prosperidade. Se vestia de púrpura e linho finíssimo e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Ele estava tão obcecado com seu luxo e suas festas que não percebia o que acontecia diante de sua própria porta. Para viver uma vida inteira como esse rico avarento, é necessário estar convencido de que se tem por direito todos os privilégios possíveis. É exatamente nesse ponto que se detém o ensino de Abraão. Ninguém pode ser persuadido no lugar de outra pessoa, e muito menos contra a sua própria vontade. Se quisermos merecer o elogio do profeta Jeremias, não podemos adiar o enraizamento de nossa vida nas fontes do Evangelho da compaixão.
e da caridade, do compartilhar, do oferecer aquilo que de graça recebemos e de graça podemos dar. Somente assim nós poderemos ser descritos da seguinte maneira: será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes em direção à correnteza, não teme quando chega o calor, suas folhagens permanecem sempre verdes, no ano da seca não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Jeremias capítulo 17, versículo 8. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, para que isso se torne uma realidade em nossa vida, nós devemos aprender com o pobre Lázaro, a reconhecer nossa própria fragilidade, permitindo que ao redor dela floresça a compaixão, até mesmo dos cães. A grandeza de Lázaro está na sua confiança silenciosa. Esse pobre, cheio de dignidade, parece se encontrar junto de Abraão, com a mesma simplicidade com que permitia que os cães viessem lamber suas feridas. Também, talvez se Abraão lhe ordenasse, ele mergulharia a ponta do dedo na água para refrescar a língua daquele que nunca o notou enquanto estava à sua porta. Lázaro provavelmente conhecia bem os hábitos do rico e ficava ali esperando, e pode ter esperado até o fim pelas migalhas. Aquelas migalhas que, assim como os pequenos cães, nunca chegaram. Meus irmãos e minhas irmãs, o pobre Lázaro se caracteriza pelo silêncio, tanto diante das provações da vida como diante da falta de atenção daqueles de quem esperava ajuda. Ele não grita contra Deus nem contra os homens. Ele permanece silencioso e paciente no seu sofrimento físico, psicológico e espiritual, confiando em Deus. E finalmente surge a morte e tudo se transforma. Levado pelos anjos para o seio de Abraão, ele continua em silêncio. No seu rosto, primeiro sereno e confiante e agora glorioso, transparece outro rosto, o de Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza. Pobre para os pobres, enfermo para os enfermos. Até subir à cruz como sinal de maldição para alcançar os últimos deste tempo. Ele, sendo de condição divina, por nosso amor, assumiu a condição humana, para que pudéssemos participar da sua condição divina. Ele, sendo rico, fez-se pobre, homem pobre, para que todos pudéssemos participar da sua riqueza. Não se esqueça, a nossa confiança em Deus nos leva a sermos caridosos, solidários com o amor de Jesus por todos os homens. E veja, esse é um amor que salva. Uma santa quinta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.